Eu tinha encerrado a comparação dos módulos de ignição 6 pinos, mas ainda eu fiquei pensando como que a gente pode ter uma resistência aqui que indica que essa peça está boa, e quando a gente coloca para ver se ela está passando corrente, vamos dizer assim, se ela tivesse em curto, ela teria que apitar e não apita. Então qual que é a lógica? Como que não funciona? Se eu testo aqui e ela dá continuidade. Se eu testo o lado de cá, ela dá continuidade. Mas aqui tudo bem, porque começa o enrolamento aqui e termina ali, que são dois. Então, A e B. A e B. Só que aqui não pode disparar. E nem aqui. Porque senão ela estaria em curto. Só que o que acontece? Por que eu testo tudo aqui e ela dá que tá boa? Só que no carro não funciona. E essa peça está com problema. E eu achei esse problema com a caneta de polaridade, tá bom? Porque eu ainda não tenho o osciloscópio para mostrar isso aqui. E ela, dessa forma aqui, ela é inútil. Eu não consigo ter comparação nenhuma. Mas ela está ruim. Só que como que você vai dizer que está ruim se fazendo o teste de continuidade e de resistência ela está ok? Então, eu errei no meu diagnóstico. Troquei uma peça que não era, mas essa peça está com defeito. Só que o multímetro não pega. Então, vamos dizer assim, o multímetro dá um falso positivo. Eis a questão. Agora, eu tenho uma outra aqui, dessa marca, mas essa marca aqui já não é tão boa. Felizmente, é só você olhar para ela que você já vê que ela não é tão boa. Mas ela é também esquerda e tá lacradinho. O que acontece aqui? Não tem lado, não tem polaridade, é só você colocar aqui. E ela também não dá continuidade. Eu vou fazer assim. E aqui ela dá. E aqui ela dá também. Aqui não. E nem aqui. Eu vou fazer o teste aqui na escala de 20K. Ela deu 1.5, que é a mesma resistência que a gente tem aqui. Porém, a frio. A quente pode ser que mude um pouquinho. Beleza. Eu vou testar aqui. E vou testar do outro lado. Então, de acordo com a comparação, as duas estão similares. Mas e por que essa aqui não funciona? E o porquê que essa aqui poderá funcionar, mas eu não tenho certeza porque eu não testei. Eu acabei de tirar do pacote e é de uma marca DS, a marca
que honestamente eu não gosto. Uma que muitas delas vem com isso aqui muito grande, fica pegando na aranha, aí você tem que pegar e ficar aqui fazendo um monte de ajuste nessa parte de cima aqui. É horrível. Então, qual é o problema dessa bobina impulsora? É a fabricação de sinal dela que está fraca. Mas de resistência, continuidade, ela passou. Igual essa daqui. E aí, como que você resolve um problema desse se a peça diz que está boa? Não, mas eu testei. Está ok. Com o multímetro passa. Esse multímetro, eu tenho um outro ali. Passa. Só que não faz a produção de sinal como deveria, quando a gente faz com a lâmpada. Então a gente tem o que aqui? A gente tem um falso positivo, vamos dizer assim. E isso é um dos problemas mais complexos que tem no Fusca para você resolver, sem ter que trocar tudo ou trocar peças desnecessárias. Ou no chutômetro, né? Tá falhando? Ah, é vela. Tá falhando? Ah, é cabo. Tá falhando? É rotor. É tampa. E vai trocando tudo. Ah, é bomba de combustível. O que eu fiz então? Só que assim, eu já tenho esses problemas, essas falhas de tanto fazer, resolver, então eu já sei mais ou menos pelo barulho, pelo comportamento do carro, eu sei que é a bobina impulsora, que não é a bobina de ignição, então eu já sei, mas e para uma pessoa que não sabe, ou se o cliente chega e pergunta, e como que você testou isso aqui? E se o cliente tem acesso à resistência dessa peça aqui? Aí você entrega para ele a peça ruim, e aí ele leva para casa, testa lá no multímetro dele e fala assim, mas a peça tá boa. Como é que você vai resolver isso aqui? É um problema, não é? Então, qual que foi a solução que eu pensei? Vamos colocá-la dentro d'água. Há um tempo atrás, eu fiz uma ferramenta que ela é uma campainha que quando eu faço isso, ela dispara. E agora o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar, não tem polaridade, mas eu deixei aqui identificado o preto com o vermelho. Se eu pegar dessa forma aqui assim, se eu relar assim na minha mão aqui, dessa forma eu vou tomar um choque de 110 volts. Então não faça isso em casa. O que acontece? Eu vou colocar aqui, ó. Quando eu encosto aqui, dá contato e aqui também dá contato. Só que quando eu coloco aqui e aqui, começa a fazer umas bolhas, que talvez no vídeo não vai ficar tão legível de ver, mas ele acaba fazendo umas bolhas. E claro que se eu encostar na água também, provavelmente eu vou tomar um choque. Então, se você for fazer esse tipo de coisa aqui, cuidado. Bem aqui, nessa posição aqui, sai umas bolinhas. Não sei se no vídeo vai pegar, mas isso aí mostra que tem um curto. Como o enrolamento dessa bobina é muito grande, muito extenso, então ele não fica tão...
nítido igual no caso do estator. Para você testar o estator, é da mesma forma, um lado você prende e vai procurando até encontrar alguma resistência. Uma outra coisa que apareceu também aqui, ó, uma bolha bem aqui, nessa direção aqui. Então tudo indica que o lado A ele tem um problema, só que eu não consigo pegar com multímetro. E eu posso encostar aqui bastante. Eu vejo muitas bolhas desse lado aqui. Muito mais que desse lado aqui, que nem acontece nada. É o jeito correto de testar isso aqui? Provavelmente não, mas é a solução que eu cheguei para um problema. Então eu sei que o lado A ele tem um problema. Ele acaba trazendo aí uma complicação. E essa aqui que é novinha? Eu vou molhar também. Pronto, molhei. E a solução aqui é água mesmo, da torneira ainda. Não é nada especial. Eu vou fazer o mesmo teste nela. E é o seguinte. Vou pegar aqui. Dessa forma. E aqui. E vou pegar aqui nessas duas aqui. E agora aqui. Eu não percebo nenhuma bolha formando. Só que, em relação àquela dali, quando eu faço isso aqui, a minha campainha, ela faz um barulho um pouco baixo. Quando eu faço nessa, ela faz um pouco mais alto. Então eu chego à conclusão que a bobina impulsora do paçoca de fato deu problema. Que essa aqui, mesmo nova, não apresentou nenhuma situação anormal no teste. Já essa aqui, esse pino, e tem uma, como se fosse um trincado aqui dentro, mas não vou conseguir mostrar direito no vídeo, aonde faz uma bolinha bem aqui assim. E na escala de continuidade, o que é que mudou? Basicamente nada. Aqui tem como se fosse um velcro, então não vai dar nenhum tipo de continuidade. Tá bom? E agora, vou fazer nessa daqui a mesma coisa desse lado.
e desse lado. Uma outra coisa que você tem que prestar atenção é que é o seguinte, tem o fiozinho, ele é muito mínimo. Olha aí, ele é muito mínimo. Acho que não vou nem conseguir mostrar direito isso daí. Ele é um fiozinho muito mínimo, que eu diria que é quase igual um fio de cabelo. É esse amarelinho aí, não sei se vai ficar bom de ver, mas é esse amarelinho aí. Então ele é desse lado aí e desse outro lado aqui também, ó. Ele tem aqui. E aí ele vem e faz a amarração nessa ponta aqui, ó. Então ele é mínimo, tá? Então o que que acontece? A gente tem duas bobinas impulsora, só que uma ela tem um curto do lado A e esse curto só é visível com ela dentro da água e com uma corrente de 110 volts, que eu uso uma campainha com enrolamento. E aí eu fiz uma ponta de prova para mim poder fazer esses testes que eu estou fazendo aqui. E antes que você vai lá no comentário e dizer assim, ah, não é o teste correto, não é isso, não é aquilo. Não, é verdade, não é o teste correto. Só que é a forma que eu desenvolvi para provar que de fato isso daqui tem um problema. Que uma vez eu fui numa oficina que eles recuperam aqueles dínamo induzido, essa coisa arada toda lá. E aí o rapaz fez um teste um pouco parecido, só que numa máquina grande lá que tem um nome que eu não vou lembrar agora. E aí a gente conversando, eu falei para ele do meu invento, daí ele disse que também ele usa lá, só que com estator. Põe o estator dentro da água e faz o teste, né? Ou deixa dar uma molhada nele, tira e faz o teste. Se der fumaça, o estator está com curto. Se não der fumaça, não der nada, o estator tá bom. Estator do alternador. E neste caso aqui é o mesmo sistema, é uma bobina que tem um monte de enrolamentos aqui dentro. E a forma que eu achei de conseguir pegar a falha dentro da água e uma carga de 110 volts nela. Então assim, é uma solução que eu achei provisória talvez, aonde que eu consigo dizer para o cliente que de fato essa peça está com defeito. Porque às vezes a gente fala e aí o cliente leva para casa uma peça dessa, coloca lá no multímetro e aí fala, fui enganado. E é uma peça difícil de você testar. E se eu fizer esse teste e dizer para alguém, não, essa peça tá boa, pode levar, a pessoa compra. Porque ela acredita no que está no multímetro, só que está errado. Ao passo que essa aqui é uma marca DS, eu não gosto dessa marca, mas eu tenho uma aqui para fazer comparações e testes. E agora ela está molhada. E eu vou guardar ela assim mesmo. Num futuro vou colocar ela para funcionar. Se tudo der certo, ela vai funcionar. Mas eu já tive dessa marca aqui, usei uma semana e ela deu problema. Então eu tenho, na época eu tinha comprado duas e eu acabei deixando essa aqui. Bobina impulsora eu recomendo você usar a Autotron, que é difícil de achar, e a JE, que é a melhor que está tendo aí, que aguenta. Tem uma outra que veio nesse distribuidor, é um distribuidor pirata, €1. Eu fiz um esquema nele aqui de ajuste na curva de avanço e esse aqui é o meu reserva. Então, como eu já tinha falado antes, se você vai trocar isso aqui na rua é meio complicado. Não é impossível, mas é complicado. Então eu coloco um distribuidor e vou para casa, depois eu mexo. Então assim, é o meu distribuidor reserva. E o que acontece? Aqui tem uma outra bobina impulsora também, diferente. Não é igual à original e não é igual à DS. Essa aqui é um modelinho diferente, mas está funcionando, tá bom? Então assim, como que a gente faz as coisas para chegar no resultado? E o resultado é esse aí.
usando uma energia de 110 volts e água dentro de um potinho. Se você for fazer isso, cuidado, não encostar na água que você vai tomar um choque. Mas, se você acompanha o canal, obviamente, se você vai mexer com isso daí, você sabe que você corre um risco de se machucar, enfim. Então, se você não quer correr risco, não se envolva com isso aí, porque pode acontecer. Tá bom? O aparelho que eu fiz aqui é bem simples, já faz um tempão que eu fiz. Não tem segredo nenhum. Você vai pegar uma tomada da sua preferência e você vai colocar um fio aqui direto assim. E eu usei a cor amarela. Então, o fio de cor amarela, ponta preta, ele é direto. Liga aqui na tomada. O verde, eu coloquei ele aqui e ele entra numa perna da campainha, só que a campainha tem que ser de enrolamento, ela não pode ser do outro modelo, ela tem que ser de enrolamento. E daí na outra saída aqui eu tenho a outra perna que vai para a ponta de prova. Então, ou seja, no meio do caminho do verde, uma ponta entra dentro da campainha e do outro lado sai a ponta vermelha. Feito isso, eu tenho pontas vermelha e preta e a parte da tomada. Se eu conectar na tomada e fazer assim em mim, posso até morrer. Então, a partir do momento que estiver ligado na tomada, você toma cuidado com essas pontas aqui. Eu coloquei vermelho e preto, porque o vermelho passa pela campainha e o preto não. Igual do multímetro. Na verdade, são pontas de multímetro. Só que ele não tem polaridade, tá? Isso aqui é simplesmente para você colocar uma carga no que você está testando, seja um estator ou até uma bobina dessa aqui dentro da água. Tá bom? É uma ferramentinha bem simples, só que ela vai mostrar coisas que o multímetro, por exemplo, não mostra. E aí é onde você consegue se escapar, de repente, do cliente testar uma peça dessa e dizer, fui enganado. Ou o diagnóstico foi feito errado. Tá bom? Eu espero que esse vídeo ajude vocês, de repente, que tiver problemas com essa pecinha, que essa pecinha ela é terrível. Eu sei dizer que isso daqui não é fácil. E eu espero uma hora poder fazer um teste com um osciloscópio para a gente ver o que muda e o que não muda quando ela apresentar problemas. Que nesse caso aqui é o envio de sinal que está defeituoso. E tudo indica que o lado A está em curto. Então por isso que provavelmente o carro ele tem uma falha esquisita. E aí conforme vai esquentando, vai piorando. Aí ligado isso com o módulo de ignição que ele já tinha uma saída fraca, pelos testes que a gente fez, então vai se somando mais problemas até não funcionar. Mas ainda o carro estava andando, só que horrivelmente. Tá bom? Eu espero que esse vídeo te ajude de alguma forma e até um próximo vídeo.